Olá! Bom dia. Boa tarde. É que a gente que resolveu falar olá só e a gente se perdeu, mas tá bom. Sejam todos muito bem-vindos ao Palavreando. Maria Roseli Mazulo. E ela usa na frente. E a gente tá aqui para Palavrear. Hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos sortear, não? Não, hoje nós vamos guardar o nosso pote de ouro, as nossas palavrinhas e vamos para um assunto muito bem escolhido, por sinal. Tempos líquidos. Você já ouviu falar em tempos líquidos? Muito doido, né? Quando fala o nome inteiro dele, Rô. Zygmunt Bauman Escreveu, aliás, ele escreveu vários livros, né? Sobre o assunto. O mais emblemático é Tempos Líquidos e vamos deixar claro aqui que nós não vamos fazer uma análise do livro, tá? Não. Estamos citando por referência, inclusive sugerimos que ele seja lido. É um livro denso, com apenas 5 capítulos, ou seja, 5 capítulos longos, com palavras muito técnicas, né? Porque é sociólogo e filósofo polonês. Mas nós gostaríamos de abordar esse tema por achá-lo relevante e tem aderência a tudo que nós falamos até hoje, aqui desde o primeiro. É tão louco, episódio, né? O cara, né? Eu sou muito íntima dele. Quando ele escreve sobre este assunto, a gente está falando de pós-guerra. E são coisas que a gente está vivendo aqui e agora. Então, parece que é uma premonição, né, Rô? Assim, o que ele olhava ali naquele momento, em 1945, 1950, ele já estava enxergando os próximos acontecimentos, né, da humanidade, como é que o comportamento do ser humano. Pois é, quando se fala, né, nesse livro, na densidade dele, e muitos retratam, né, muitos que leram o livro falam que traz muita angústia, eu vejo, Rô, que a angústia que você sente ao ler o livro se dá justamente porque você fala, não é possível que nós estamos vivendo isso hoje e não reagimos a isso. Porque já estava sendo dito, né? Já estava sendo dito e o que ele relata, em 1940, 1950, um polonês que passou por todos os perrengues da guerra, perseguido, enfim, todos os conflitos, e ele tinha uma visão, uma sensibilidade, porque ele veio do que se chamava sociedade sólida. Sólida, né? O que é a sociedade sólida, né, Rô? Sociedade sólida. Tudo doido. As coisas permaneciam por mais tempo, os relacionamentos. Sabe os casamentos? Sabe aquele casamento de 40 anos, de 50 anos? As pessoas ficavam mais tempo nos empregos, as profissões, elas perduravam pela vida toda praticamente. Ou seja, as coisas faziam sentido por muito mais tempo. Eram duráveis. E essa durabilidade trazia à sociedade segurança. Sim, porque a expectativa era, eu vou me formar, vou trabalhar, vou constituir a família, e, enfim, aí depois vou ter uma velhice tranquila, a minha aposentadoria, tudo era, o planejamento acontecia de verdade. Ele acontecia, era quadradinho, né? Tal. Tanto é que a gente tem aí, e assim, gente, ele escreveu isso em 1950, 1940, pós-guerra, né? Mas eu sou de 1964. Quando eu estava na minha adolescência, ainda o mundo, né, pelo menos ali na minha comunidade, no meu meio social, ele era mais sólido, porque ainda falava-se em prestar concurso público, né, para você ser o servidor público e aí ter uma estabilidade no trabalho, né? Então, o pessoal que tinha uma condição social melhor naquele momento, os filhos dessa sociedade, não vou falar elite, mas a pessoa realmente vivia melhor, tinha lá o pai que
tinham um bom salário, então eles preparavam os filhos exatamente para serem concurseiros, né? Para prestar concurso, ou no Banco do Brasil, ou na Petrobras, enfim, na Caixa Econômica, na Prefeitura. Então, os filhos estudavam para esses concursos públicos, isso ainda em 1964. Ainda estava acontecendo essa sociedade mais sólida. Eu acho que é a partir daí que a nossa geração é que começa a ter um olhar diferente. Se você observar, os cursos, até a academia, né, até a formação universitária, tinha poucas possibilidades, né? Quem era abastado fazia medicina, os mais ou menos faziam direito, ou seja, até os títulos acadêmicos eram poucos, né? Você tinha pouca possibilidade disso. Porque dá para ser doutor, né? Ou médico, ou advogado. E isso reverberava em tudo na sociedade. Você tinha amigos, nós pegamos, né? Somos testemunhas do finalzinho dessa sociedade sólida, que nós tínhamos amigos perenes, né? Que passavam a vida toda com você. Né? E passávamos... Haja vista nossos aniversários de... Eu tenho uma amiga que nós brincamos que esse ano nós fazemos boda de ouro, eu e Vânia, né? 50 anos de amizade. E a Rô tá quase chegando lá. O que a gente não vê hoje. Nós tínhamos turma de amigos, nós saímos em muitos amigos, né? Nós frequentávamos a vida, nós saíamos de casa, nós conversávamos, trocava ideia com os desconhecidos. Né? A gente, assim, quando não estava bem, a gente ligava, não preciso conversar, então você ia conversar por horas com outras pessoas. Então, essa solidez profissional também se replicava nas relações humanas. E a estabilidade, né? Eu acho que o ser humano, de uma certa forma, a gente busca a estabilidade, a gente busca a segurança. Porque está lá, inclusive, na pirâmide de Maslow, né? No terceiro patamar. Sim, é a segurança. O segundo patamar é a segurança, né? Primeiro é as necessidades básicas, depois a segurança. Ou seja, eu quero saber para onde eu estou indo, eu quero me sentir seguro, eu quero me sentir acolhido, eu quero me sentir assim. E o que a modernidade líquida, que é a grande teoria do Bauman, propõe exatamente o contrário. Né? E quando a gente percebe que a sociedade tem mudado e se adequou, porque líquido, né? Eu ia falar isso, porque líquido, né? Líquido, porque a água escorre pelas mãos, ela se forma, ela segue o caminho, se adapta, né? Adapta, é maleável, né? Não tem forma definida. Você vê, ela não perde a essência dela, que é de água, mas ela se adequa ao espaço que ela ocupa. Mas, em contrapartida, mesmo que ela não perde a essência dela, ela acaba perdendo, né? Ela se esvai, né? Como diz o Lulu Santos falava, né? Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos. Na verdade, até o tempo é líquido hoje. Porque a sensação que a gente tem é que a gente não viveu 24 horas no dia. Né? Hoje nós estamos ali no segundo semestre do ano, ou seja, tudo é muito rápido, tudo não tem durabilidade, não tem compromisso. Muito efêmero, né? Tudo efêmero, tudo raso, superficial. E por isso que ele fala líquido, porque a coisa ela não tem a profundidade que tínhamos no passado. Pega, né? Por isso que ela gera, é óbvio que tudo na vida tem um lado bom, né? Tem o ônus e o bônus. Sim. A segurança que a sociedade sólida trazia, hoje a gente vive a insegurança do líquido. Né? Porque é tudo instável, a profissão é instável, nós aqui estamos o tempo todo, né? Buscando, e a impressão é que não se chega a lugar nenhum. Doido pensar nisso, né? Ou seja, quando você falou de profissão estável, lá atrás era tudo muito mais tranquilo, porque você estudava e você ia fazer aquilo pro resto da vida. Não sei, aí pode ser até um pouco de frustração de você fazer a mesma coisa dia após dia, né? A gente tem aí, quando a gente pega romances, a gente percebe, né, na leitura, que a pessoa está ali, se sente enfadonha, porque está sempre repetindo comportamentos por conta de seguir a mesma profissão.
mas te dava a segurança de que aquilo você sabia fazer e você sabia bem feito e era, né? Aí quando a gente está aqui hoje, aqui agora, a gente tem... Por que a gente tem o long... Como é que é? Eu sempre esqueço isso. Lifelong learning. Por que é o lifelong learning? Exatamente por causa dessa sociedade líquida. Porque o que é hoje, amanhã já não é mais. O que se acha eficiente hoje, amanhã já não é mais. Soma-se, exige-se exaustivamente das pessoas. Né? E hoje tem muito do empreendedor, né? De você se sentir só, de você empreender a seu favor. Porque o Bauman, ele retrata essa mudança e ele aborda, né, as causas disso tudo, né? Globalização, a desigualdade. Ela só aumentou, né? Exatamente. Com o mundo líquido. Porque você está lá, você tem algumas pessoas no poder, algumas pessoas têm, e elas, a internet, a tecnologia dá a possibilidade de você enxergar isso, porque o mundo agora é uma vitrine, e você está muito distante disso. Ele fala, né, o boom das celebridades, todo mundo é celebridade. Porque a internet trouxe isso, né? E ele fala de algo que a gente já abordou aqui, né, algumas vezes, que a sociedade líquida, ela propõe o consumismo. Você não é valorizado pelo que você é, e sim pelo que você consome. E aí vem o mundo capitalista poder, fortalecer isso, e aí vem a gente tentar compensar a nossa solidão e a nossa frustração exatamente nessa coisa do consumir, porque é aquele prazer imediato, porque você não tem mais algo duradouro. Não existe mais isso. Não. Né? O que existe são coisas que... acabou. Eu fiz hoje, amanhã não é mais, e aí amanhã eu tenho que procurar outra coisa. E aí quando ele fala das relações das pessoas, que apesar de hoje a gente ter ali um mundo público, você fala, mas tem parque que a gente pode ir, tem um cinema que a gente até vai nesses lugares. Mas a gente não se comunica com o diferente. Então a gente vai ao parque, se eu estou sozinha, eu continuo sozinha. Eu enfio o meu fone de ouvido e caminho e não olho nem por lá. Boto o óculos escuro, boné e fecho-me em mim. Ó, fecho-me em mim, tá certo, Rô? Fecho-me em mim. Triste, mas lindo. Ou se então eu vou com você, vou com mais 2 ou 3 amigas, que é a nossa tribuzinha aqui, que não se mistura com a tribuzinha lá. E é mesmo, e o que a gente ou seja, vai a gente fazer? Cada um com o seu celular. Não, mas assim, ou com o celular, mas o que eu estou querendo dizer é que o que ele diz no livro é que as pessoas não interagem. E isso, apesar da gente falar muito de aceitar a diferença, de trocar ideias, vamos crescer nisso, a gente acaba fazendo o contrário, porque a gente se fecha na nossa tribo, que a gente só quer ficar com igual, a gente está só entre nós mesmos. Por isso, Rô, eu lembrei disso quando você falava, né, que a gente se fecha nos nossos condomínios. Em Castela. Isso é próprio do mundo líquido. A gente, em vez da gente aproveitar tudo que tem e extrapolar, a gente cada vez está mais fechado em si mesmo, com os nossos. Não há interação com pessoas, né? Os relacionamentos, eles foram banalizados, né, e intermediados pela tecnologia. Então eu estou em casa sozinha, sem respirar o ar puro, sem olhar para a natureza, sem ter novos amigos, ainda e também achando que tem um monte de amigo porque eu tô aqui, né? Então os relacionamentos eles se tornam muito superficiais. As pessoas também não dão conta de manter um relacionamento mais profundo, porque tudo é muito raso. As pessoas também acabam tendo um amadurecimento emocional líquido, porque tudo faz beicinho, que você falou uma palavra que eu não gostei, eu não sou mais seu amigo. Me ofendi, né? Vida. Se ofende facilmente. Porque é tudo muito... Até a história de você aguentar essa diferença, porque é lindo na TV falar.
tudo tende a aceitar tudo, todos são diferentes, a gente tende a aceitar. Por que se aceita? Porque você está lá no seu castelo, sozinha. Aí é fácil. Agora, aceitar a diferença, convivendo com o diferente, respeitando a diferença, já é outra história. Então, hoje você vê as pessoas ligadas profissionalmente, tem até aquele ghost friend, ou seja, as pessoas chegam na sua vida, parece que vão permanecer por anos, vão viajar, vão fazer junto. Daqui a pouco as pessoas somem. Não existem mais. Não existem mais. Amigos, assim, de longas datas. E acho que talvez a nossa geração tenha sido a última, viu, Rô? Assim, mais ou menos próximas à nossa idade. Porque essa galera que tá vindo, do mesmo jeito que tem amigo, já não tem mais, amanhã é outro. Então vai trocando, né? Exato. E assim, a história aqui, pessoas, não é condenar pessoas, isso, nós estamos analisando um retrato da sociedade atual. E você vai fazer do seu encastelamento o que você quiser. Se tá bom para você ficar em casa, se entupindo de série, você vai. Tem até aplicativo que mede quantas horas você consumiu da sua vida vendo série. Agora, de que adianta você ver a série se você não vai discutir com ninguém sobre isso? Na verdade, sim, o mundo está ficando estranho, né, na minha concepção. Porque você não tem troca, você está se fechando e aí está tentando superar tudo isso, porque a gente é ser humano, e ser humano ele está aqui para conviver com o outro, para aprender com o outro, para crescer. Só que a gente está delegando isso para amizades de internet, de tela, que, né? Enfim, a gente não vai nem dizer se está certo ou está errado, porque não sei. Na minha cabeça, acho que é uma questão de geração também. Na verdade, o que eu queria dizer é que a gente está partindo para um lugar de muito medo, a gente está se fechando nesse medo, eu não quero mais sair, eu não quero mais... Porque trocar com o outro e o outro não concordar com aquilo que eu falo, e eu achar legal você não concordar, e eu ouvir o seu ponto de vista, eu não quero. Porque eu quero que você pense igual a mim. E se você não pensa igual a mim, você é o meu inimigo. Então é melhor eu ficar na minha aqui e ficar com a minha tribo que pensa igual a mim. Porque, né, é difícil você conversar com o outro que não pensa igual a você. E tribo de 1, 2, tá? Não é tribo. Não, então a gente... por isso que o mundo polarizou, e não é só Brasil, não. O mundo está polarizado. Né? Ou você é contra mim, ou você está comigo, ou você é contra mim. Doido essas conversas, mas é o que está acontecendo. Né? E o que é pior, né? Para mim, o que é pior é tudo isso está levando a gente para a inteligência artificial. Não só a inteligência artificial de conhecimento, de pergunta, mas aquela coisa da inteligência lá do óculos, né? Do realidade virtual. É você viver um mundo paralelo, onde tudo está perfeito. Então vai chegar uma hora que você não vai querer mais voltar para o mundo real. Você vai querer ficar no virtual, porque o virtual é perfeito. É perfeito, mas não é seu. Então, mas só que para o cérebro, só que o problema é o cérebro. Porque o teu cérebro começa a entender aquilo como uma realidade que você quer. E aí é óbvio, o nosso cérebro, a nossa dopamina aqui, que é o quê? Que está sempre querendo prazer, que está sempre querendo alegria. É isso que o nosso cérebro quer, que é esse hormônio, que é o hormônio do prazer. Então a gente está indo para esse caminho e é assustador, porque será que isso vai ter volta? As pessoas vão viver uma realidade paralela? Só vão voltar para o mundo aqui para a hora de comer? Se bobear, nem isso, né? Porque daqui a pouco não precisamos mais nem de comida, porque, enfim, é enlouquecedor. Eu lembrei do filme Matrix, eu falei, gente, Matrix já quantos anos tem esse filme? O cara já estava falando sobre esse assunto. Nós buscamos, né? Se nós formos olhar para a arte e para os grandes pensadores, o que nós vivemos hoje já foi projetado, né? Bem se fala o Bauman, né? Ainda vai até 1960. A gente ainda pega o resquício porque são as pessoas que nasceram naquela época. E acho até que a gente isso. E acho até por ser Brasil, né? Naquela época não era globalizado, então o nosso processo era um pouco mais lento, né?
nosso processo de conhecimento, de informação que As vinha coisas de não fora chegavam, com tanta rapidez. com tanta rapidez. Mas eu acredito, né, respondendo a sua pergunta, a que ponto nós vamos chegar, a gente tem trabalhado tanto, né, e falado tanto em humanização, em voltarmos a ser humanos de fato, a gente percebe que algumas pessoas resistem a isso brilhantemente. A gente percebe muita gente retomando grupos de amigos antigos, reencontrando amigos de faculdade. Então, Rô, mas quem são essas pessoas? Não é essa molecada que tá aí. Não é. São pessoas que viveram um mundo sólido. E que hoje percebem. Eu, particularmente, eu sinto muito testemunhar tanta coisa rasa, tanto relacionamento raso, tantas pessoas porque é tão bom, né? emocionalmente destruídas em virtude de um mundo que exige de você o tempo todo uma superação, por isso que a gente vive. É cansativo, né? É cansativo, né? É exaustivo. E se você não estiver emocionalmente bem, e aí a gente observa o quanto pessoas que a gente, no nosso olhar, são bem-sucedidas, se destruindo emocionalmente, tirando vidas. Então, né, em depressão, com doenças emocionais sérias, porque nos nossos olhos, nossa, mas é rica, é famosa, tem não sei quantos seguidores, porque seguidor hoje virou característica, né? Não, virou sinônimo de alegria, de felicidade, me poupe, né? De sucesso, me né? poupe. De ter uma vida bem sucedida. Mas você vê quantas dessas pessoas hoje se perderam, porque não bastou ser visto por milhões de pessoas, não bastou ter todo o dinheiro do mundo, porque o vazio tá lá. O vazio, o líquido, é tudo muito superficial, muito raso. Né? E jeito. você chega ao ponto de não saber quem está do seu lado. Tá ali por quê, né? Então o dia que o ser humano perceber que o dia a dia, a rotininha, sabe aquela coisa da rotininha que todo mundo reclama? Chegar a encontrar em casa o marido, os filhos, o companheiro, a companheira, enfim, né? O cachorrinho, que seja o seu animal de estimação, é muito mais valioso do que essas conversinhas chique-chique-riquirique que tá aí acontecendo na internet, que tá acontecendo, né, nesse mundinho em que cada um fala o que quer, bota toda a sua noia para fora, sua angústia, sua raiva, enfim. Então, a gente precisa aprender que o nosso dia a dia, a relação interpessoal, né, com interpessoal, intrapessoal também, ela é muito mais importante. Isso é que preenche. Por isso que as pessoas estão vazias, porque elas estão deixando de ter essas relações. E aí fica no fictício, e aí a hora que cai a ficha fala oi? E o grande vilão disso tudo, que tem, né, a história de como nós falamos do mundo sólido, onde você se sentia seguro, hoje a insegurança, a instabilidade, a inconstância, a fluidez de absolutamente tudo, te deixa o tempo todo em estado de atenção. Sim, terrível. O que vai acontecer? Eu odiava quando era assim comigo. Se a pessoa hoje é sua amiga, amanhã não, você pode contar com quem? E eu, na minha visão, né, também sou de 64, é enlouquecedor você não ter com quem contar. E hoje as pessoas cultuam isso, como se ser sozinho fosse a opção dela. É doido, e ela não percebe que é isso que... Ok, né, você ter alguns momentos ali de tranquilidade, de ficar com você mesmo, para você reconhecer, né, se reconhecer, inclusive nos seus próprios pensamentos, isso é super válido. Mas solidão, com certeza, né, não é bom. Estava falando dessa coisa, dessa angústia de estar querendo sempre, né, eu lembro que eu vivi um período ali da minha vida, na época eu estava ali ainda no colégio, não colégio que eu estudava, colégio que eu trabalhava, essa coisa, sabe, tá sempre querendo buscar aquilo, e olha que eu sou uma pessoa ansiosa, que é natural em mim fazer as coisas, mas essa coisa do ter que para poder sobrepor alguma, isso para mim era tão enlouquecedor que eu não quero mais isso para mim.
Eu quero fazer isso por prazer, porque é legal, pelo simples gosto da descoberta, mas não pela correr para ser melhor que alguém. Isso, visibilidade. Isso para mim, gente, isso para mim me enlouquece. Essa coisa de ter que fazer para correr, para sair na frente, porque se você não sair na frente, tem alguém que vai sair e vai te passar rasteiro. Isso para mim é enlouquecedor e tenho a sensação que deve ser para todo mundo. Só que as pessoas se acostumaram e aí estão fazendo. As pessoas não se perceberam ainda da condição em que vivem. Não. Porque está tudo tão no inconsciente, as coisas vão acontecendo e o grande poder, né, que vai regendo a sociedade, ele vai comendo pelas beiradas e a gente vai nutrindo. Quando a gente pensa onde nós vamos chegar, eu, Roseli Mazzulo, eu acredito na teoria do caos. Vai chegar uma hora que a gente nós vamos pedir e clamar por bons relacionamentos, por segurança, por alegria de se ter um amigo, de se poder contar com pai e mãe, dessas coisas que a gente acha hoje tão careta, a gente vai chegar ao ponto de sentir saudade, sentir falta disso. Porque tá tudo tão esvaindo, as pessoas estão se esvaindo em sua energia, consumidas por exigências que nem elas sabem. A frase que nós falamos aí no outro episódio, né? Se você fosse você mesmo, quem você seria? Né? Porque nós estamos nos moldando ao que as pessoas solicitam. Isso é muito ruim. Parece que é bom agora. Pois é. Só parece que é bom, mas não é. E as únicas pessoas que podem mudar isso somos nós mesmos no nosso dia a dia. Então, que as pessoas, que a sociedade, que possam ler o livro, ver o que ele diz a respeito dessa liquidez de vida, né? Porque é liquidez mesmo, essa coisa de esvair, escorrer pelas mãos, que a gente consiga, né? Que tudo que é de melhor, que são as grandes conversas, ter amigos diferentes, um de cada cor, um de cada time, um de cada jeito, um de cada religião. Isso que faz a gente crescer. E a gente Foi isso que fez a gente chegar até aqui, né? Exatamente. Porque se... E a gente vai entregar de bandeja um poder mesquinho. E é um poder que está na mão de alguns, né? Porque se é um poder... Alguns poucos. Se é um poder que está aqui no mundo virtual, vai estar na mão de poucos. E a história dos 80-20, né? Na teoria de Pareto. A regra de Pareto. 80-20. Você quer estar nos 80%? Ou quer estar nos 20%, que é quem determina, quem conduz? Eu quero estar nos 20%. Pelo menos no que diz respeito à minha vida, eu quero estar nos 20%. A minha vida, quem conduz sou eu, e eu amo as coisas que eu ouço, as coisas que eu compro. E aqui, a nossa proposta, como nós já falamos centenas de vezes, não é mesmo a prepotência da verdade absoluta, mesmo porque a gente não acredita nela, por isso que a gente gosta tanto de estudar, de conversar. Quando a gente pega para conversar... Até porque não existe, né, a verdade absoluta. Seria ridículo a gente acreditar, inclusive, nisso. Enfadonhos, inclusive, né? Mas a proposta de trazer temas como esse é, no mínimo, despertar a curiosidade de vocês. Observem. Não, né? O que elas estão falando? Se você nunca ouviu falar de mundo líquido, dá um Google, né? E vai ler, pega o livro, dá um biblion, vê se tem algum livro lá que fala a respeito disso, né? Que a biblioteca é gratuita do Estado. Gente, bora mudar a história, por favor. Por falar em embora, né? Falamos embora. Já falamos do mundo líquido. Não falamos de maneira superficial. Acho que não. Falamos com os nossos recursos, com a nossa maneira de enxergar a vida e com o nosso propósito, que é fazer com que as pessoas aproveitem a vida de maneira... reflitam, né? Abundante, né? Vivam todas as nuances da vida, as belezas, as mazelas da vida, mas... você decidindo que tipo de vida você quer levar. Né? Essa a não decisão. Entrando, né, como
Ai, tem uma palavra que eu esqueci, mas é manobra, não servir de Objeto de manobra. É objeto de manobra, porque é o que nós estamos, nós que eu digo, né? De vez em quando também a gente entra nesse processo, até porque somos humanos, entrar na jogatina do outro, né? É massa de manobra. Massa de manobra, isso. Nós estamos nos tornando massa de manobra, e se nós não prestarmos atenção nisso, vai ficar complicado. E a gente vive, né? Só para encerrar, pensem no antagonismo que é, né? A gente vive um mundo de ego com pessoas que não têm autoestima. É doido, né? É tão contraditório. É, né? Complexo mesmo, muito complexo. É um mundo onde você monta um personagem no teu castelo vazio, não banca o personagem, então você não bota a cara na rua, porque vão descobrir que você não é nada daquilo que você posta, que você divulga. Bem isso. Né? Vão decidir que vão observar que você na rua anda de cabeça baixa, procurando moeda, para não dizer outra coisa, né? E aí você se encastela, porque ninguém vai descobrir que eu sou assim. Mais fácil. E também busca a perfeição nos outros, né? Busca a perfeição nos outros e julga o outro. E para julgar, no mínimo, você tem que ter perfeito. E perfeito eu só conheço um. Tadinho dele. Bora lá. Demais. É isso aí, gente. Curta, compartilhe, comente, toque o sininho, né? Aqui, ó. Compartilhe, curta, toque o sininho. Comente, que é muito importante o seu comentário. Comente, para nós, para que não se torne líquido este episódio. Diga aí se sua água tem gás ou não, hein? No mesmo água de bolinha, né, gente? Pelo amor de Deus. Que mundo chatinho. Eu gosto de água de bolinha. Eu também gosto, então, né? Já que é fluido, que tenha bolinha. Então tá bom. A gente se vê no próximo episódio, gente. Brigadão por estar aqui com a gente. Valeu. Beijo.